Amados irmãos e irmãs, a homilia de hoje é tirada do Evangelho Marcos 9, 30 a 37. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe com os amigos, evangelize. Que o Senhor nos dê a graça de compreender a sua palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava os seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, o matarão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. E tomando um menino, colocou no meio deles, abraçou e disse-lhes: todo que recebe um desses meninos em meu nome, a mim é que recebe. Todo que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, neste evangelho, nesta homilia que eu quero deixar umas palavras, mostra o caminho, narra para nós Jesus a caminho de Jerusalém, e os discípulos de Jesus estavam a discutir. Imagine a discussão. Quem seria o maior entre eles? Que bobagem, gente! E nós até hoje, 2000 anos depois, continuamos a discutir quem é o maior, quem é o melhor entre nós. E Jesus tem uma frase vigorosa que deve aplicar a mim e a você, a todos nós hoje. Se alguém quiser ser o primeiro, há de ser o último de todos, o servo de todos. Se quiser ser o primeiro, deve pôr-te no final da fila, ser o último, servir a todos. Lá deve ser o nosso lugar. É uma frase linda. O Senhor inaugura uma inversão, Ele derruba esses critérios que narram e marcam aquilo que verdadeiramente é essencial, aquilo que conta na verdade. O valor de uma pessoa não depende do papel que desempenha, o sucesso que tem no trabalho, no dia a dia, o dinheiro que tem. Não adianta isso, não depende disso. A grandeza e o sucesso aos olhos de Deus têm uma medida diferente. São calculados pela doação, são calculados pelo serviço, não por aquilo que tem, mas por aquilo que se dá. Portanto, quer ser o primeiro, serve. Este é o único caminho. A palavra hoje é serviço. Parece um pouco desbotada, desgastada pelo uso, mas no Evangelho tem algo de concreto, de exato. Servir não é uma expressão de cortesia, é fazer como Jesus fez. Preste atenção. O qual, resumindo a sua vida em poucas palavras, disse que veio não para ser servido, mas para servir. Assim disse o Senhor, portanto, se quisermos seguir Jesus, devemos percorrer o caminho que Ele mesmo traçou, servindo aos irmãos. Irmãos e irmãs, é a via, é o itinerário do serviço, é o caminho único que na verdade. E a nossa fidelidade, irmãos e irmãs, ao Senhor depende da minha disponibilidade para servir. Isso sabemos, custa muito. Exatamente, Ele sobe na cruz, Ele se deixa ser condenado na cruz, Ele morre na cruz, mas à medida que os nossos cuidados, irmãos, e disponibilidade para com os outros cresce, tornamos-nos também mais livres para doar, para entregar, para ser semelhantes ao Senhor. Porque quanto mais servimos, mais sentiremos a presença de Deus. Sobretudo quando servirmos aqueles que não têm, talvez, nada para nos devolver. E muitas vezes nós queremos algo em troca.
por exemplo, os pobres, abraçando as suas dificuldades, as necessidades, com terna compaixão, e assim descobriremos que somos, por sua vez, amados e abençoados por Deus. Jesus, precisamente para ilustrar isso, depois de ter falado da primazia do serviço, faz um gesto. Vimos que os gestos de Jesus são mais fortes do que as palavras que usa. E qual foi o gesto? Ele vai pegar o menino, coloca no meio dos discípulos, no centro, no lugar importante, o mais importante. O menino no Evangelho não simboliza a inocência, mas a pequenez. Porque os pequeninos, como as crianças, dependem dos adultos. E é interessante isso, Precisam de receber. Jesus abraça aquele menino e diz que o acolhe como um pequenino, como uma criança. É isso que vale a pena. É isso que mostra quantos precisam de receber. Quantas pessoas precisam receber algo, uma palavra, uma ajuda, e não tem nada para devolver. Servir aqueles que precisam. Servir sem buscar nada em troca. Irmãos e irmãs, que este Evangelho de hoje possa nos ajudar a perguntar: eu me interesso verdadeiramente pelas coisas do céu, pelas coisas das pessoas, pela gratuidade, pelo servir? Ocupo-me de fazer algo sem querer nada em troca? Eu tenho dado. Fazei-me de mim instrumento de vossa paz. Fazei-me instrumento de vossa paz. Que eu leve a bondade, o amor, a gratuidade. Que a Virgem Maria, serva do Senhor, nos ajude a compreender. E servir não nos diminui, mas nos faz crescer. Assim seja. Que Deus te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Deixe o joinha, compartilhe, evangelize. Paz e bem.